Olá, tudo bem? Boa noite. Nós queremos convidar você que está aí no seu lar a ter um momento de adoração junto conosco. Mas também queria convidar você que está no lar para nos acompanhar nas redes sociais. Está aqui embaixo, tá? IASD Cidade Alegria. E no Instagram, IASD.Cidade Alegria. Para começarmos nosso momento de adoração, eu convido vocês a cantar junto comigo esse hino especial. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Que lindo louvor, não é verdade? Queria convidar você que está aí em casa agora a orar comigo. Vamos fechar nossos olhos?
Bondoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Embora tenhamos vivido um momento de crise, nós sabemos que as Tuas mãos, Senhor, está sobre nós, nos protegendo, segurando os quatro ventos. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem misericórdia de nós e que estende a paz ainda nos momentos de tribulação. Obrigado, Senhor. Fica conosco e abençoe a cada lar que neste momento assiste esse vídeo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu gostaria de lembrar você que está aí no lar para separar seus dízimos e ofertas e no momento oportuno, quando nós estivermos novamente adorando a Deus no templo, nós teremos uma oportunidade especial com louvores, né? Da mesma forma como nós fazíamos tradicionalmente para poder fazer esse momento de adoração. Mas vamos à palavra de Deus. A gente tem vivido um momento difícil agora, né? Um momento de crise. E os momentos de crise são difíceis por quê? Porque nós não esperamos, muitas das vezes, essa situação. Nós estamos no dia a dia, fazendo o nosso trabalho, fazendo as nossas atividades, alguns estão estudando, outros estão trabalhando, alguns estão fazendo os preparativos para o casamento e, de repente, algo de errado acontece. Nesses momentos, existem várias situações e várias pessoas, né, que aparecem dentro do cenário. Existem aquelas pessoas que estavam cientes do que poderiam acontecer e o que elas fazem. Elas demonstram isso com todo o conhecimento adquirido durante o percurso da sua vida, porque elas se prepararam exatamente para este momento. Mas existem também aquelas pessoas que são pegadas de repente e elas não estão preparadas. Mas e no mundo espiritual, como é que acontece? Como é que é a nossa vida nesse momento espiritual, quando a nossa história se depara com a nossa fé? Não é este momento que está acontecendo? A história não tem confrontado nesse momento a nossa fé? Eu fico imaginando cada um de vocês aí em casa, como é que vocês estão vivendo. Eu fico imaginando como é que é o pensamento de cada um de vocês nesse momento em que tudo é o assunto sobre a saúde. Algumas pessoas entram em desespero, pensando, o que eu vou fazer? O que será da minha vida? Mas e você, que é um cristão, que é um adventista, que conhece bem a palavra, o que passa na sua mente, o que passa na minha mente? Tudo muda. Tudo muda. As expectativas sobre o futuro mudam, as expectativas sobre os trabalhos da igreja mudam, e as expectativas sobre nós mesmos mudam. Mas eu queria dizer uma coisa, se tem um momento especial que Deus ele pode usar você, é este momento. Deus ele faz com que cada um de nós nos aperfeiçoamos nos momentos de crise. São nos momentos de crise que nós somos levados a refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento espiritual, sobre o nosso comportamento com a nossa família, porque nós queremos achar em Deus a resposta e achamos que, avaliando a nossa situação, Deus se compadecerá de nós. Eu quero falar com vocês sobre duas coisas que nós não podemos ser enganados. Não é a nossa mudança agora que vai fazer com que Deus se preocupe um pouco mais conosco. Não é a nossa mudança agora que vai fazer com que Deus seja mais amoroso conosco. A verdade é que Deus sempre foi amoroso conosco. O que mudou agora é a nossa percepção sobre como nós estávamos, sobre o quanto desgarrados nós andamos, ou quanto nós aprendemos e não utilizamos o que foi aprendido. Nós passamos os dias, os meses, os anos dentro da igreja. Muitos de nós nos afastamos e depois voltamos, né? Muitos de nós estamos sempre ali quando precisa. E muitos de nós estamos presentes. Mas, às vezes, nós não descobrimos qual é a verdade sobre a nossa responsabilidade aqui. E é este o momento. Sabe, Deus ele tem mostrado durante todo o período da humanidade,
que para cada um de nós ele tem a resposta certa. Eu vou dar alguns exemplos espirituais de pessoas que em determinado momento da vida tinham uma condição que pode se assemelhar a cada um de nós. Por exemplo, se nós falarmos de Ananias, né, Misael e Azarias, estes 3 jovens estavam preparados para aquela situação que aconteceu. Esses 3 jovens, quando chegaram na frente de Nabucodonosor, eles não estavam ali para, no momento da ocasião, das circunstâncias, tomar a decisão. Muitos de nós tomamos decisões em virtude das circunstâncias. Mas as decisões que nós tomamos durante as circunstâncias também podem ser boas. Cabe a nós, cada um de nós, direcioná-las para onde nós iremos. Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias, Azarias, tomaram a decisão de ser fiéis antes mesmo de chegar à prova. Mas, no momento de prova, Judas escolheu pelo suicídio. Alguns, nesse momento de dificuldade, escolhem se afastar. Vem a oportunidade de não ter o culto na igreja, de poder tomar a decisão que o coração, que o pecado, já há muito tempo o perturbava. Mas eu quero dizer para você que esse não é o momento de se afastar. Esse não é o momento definitivamente de se afastar. Esse é o momento de nós nos aproximarmos e nos agarrarmos a Deus e descobrir o que Ele quer de nós. Deus nunca se afastou. Ananias, Misael e Azarias chegaram no momento de crise com as decisões tomadas. Mas eu não sou, às vezes eu posso dizer o seguinte, eu não sou a pessoa que chega no momento de crise e já tem as respostas prontas. Verdade. Nem todos nós chegamos no momento de crise já com as decisões tomadas. Pedro foi assim. No momento de crise ele negou Jesus. Mas pouco tempo depois, o próprio Espírito Santo, como ele está fazendo aí com você dentro de casa, tocou o seu coração, como está tocando agora, tocou o coração de Pedro, está tocando o seu coração agora, perturbou ele ao ponto de dizer, e agora, o que você vai fazer? E agora, o que eu vou fazer? Pedro tomou a decisão de ser fiel, de se colocar à disposição de Jesus. Nós temos oportunidades na vida. E o momento de crise são grandes oportunidades de Deus fazer a mudança ou dele aperfeiçoar aquilo que foi iniciado nas nossas vidas. Para você que estava distante, se a crise chegou e você começou a meditar sobre a palavra de Deus, sobre o desejo de se aproximar dele, se aproxime. E use todas as forças para ser luz. Luz para aqueles que estão ao seu redor. Se as pessoas um dia tiveram a oportunidade de ver em você tudo aquilo que não tem a ver com o cristão, que use esse momento para perceber, para que elas possam perceber a mudança. Que use esse momento para que elas possam perceber que você foi tocado e você está sendo transformado. Não sinta vergonha disso. Não se sinta acanhado de mostrar o quanto Deus tem tocado o seu coração. Porque o resultado dessa transformação te levará à salvação. Não importa se as pessoas vão rir de você porque você mudou o seu comportamento, se elas vão rir de você porque você mudou o seu jeito de falar, se você deixou de frequentar os lugares que você frequentava antigamente. Você quer mudança e você quer mudança para melhor. E mudança para melhor não é algo que nós deveríamos nos envergonhar. Sabe, houve um homem que tinha medo. Eu gosto de falar dele. Gosto muito de falar dele. Eu quero contar a experiência de Jerônimo. Jerônimo era um homem que aceitou defender a fé dele. E durante um momento, um amigo dele foi preso. E ele foi atrás desse amigo, no momento da Reforma Protestante. Ele achou errado a forma como um amigo dele tinha sido tratado. E ele foi atrás, mas quando chegou lá, quando ele se deparou com a morte do amigo.
E ele se deparou também com o fato de que ele foi preso. Ele foi preso e, na prisão, fizeram uma proposta para ele. A proposta era a seguinte: você nega a sua fé e você não morre. Mas se você não negar a sua fé, você não morre. E se você manter os nossos princípios, se você manter a nossa vontade de tirar tudo isso da cabeça, a gente mantém você vivo. E Jerônimo era um homem que tinha muito medo de morrer. Eu não sei quanto de vocês têm medo de alguma coisa e o que te amedronta. Eu sei dos meus medos. Eu conheço bem os meus medos. E eu vou dizer para você o meu maior medo. O meu maior medo é semelhante ao de Jerônimo. Eu tenho medo de morrer. Estranho, eu sou um cristão, mas não deveria ter medo, mas eu não gosto de pensar na morte, me traz pavor pensar na morte. E durante toda a semana eu tenho pensado na morte. Talvez você também tenha pensado sobre isso por causa da doença que está assolando todo mundo. Mas nós não deveríamos pensar nela como o fim. A morte para nós é só o início de uma nova vida. Nós pregamos sobre isso, nós falamos sobre isso durante anos. Talvez você passou 5 anos aqui. Talvez você tenha passado 10 anos ouvindo a palavra de Deus. Talvez você tenha passado 20 anos, 30 anos ouvindo a palavra de Deus. Sabe, esse momento, agora que chegou, é o momento de usar tudo que você aprendeu e colocar em prática. Não adianta falar de amor aqui no púlpito e não viver o amor lá fora. Não adianta falar sobre ajudar as pessoas aqui no púlpito e não fazer isso lá fora. E agora todo o cenário nos ajuda para isso. Que tal trocar a ansiedade sobre o que vai acontecer, sobre como será os dias futuros, pela esperança? Que tal trocar as preocupações pelas ações? Ações que modificam, que mudam não somente a nossa vida, mas que transformam também a vida de outras pessoas. Que tal parar de pensar um pouco em nós e pensar no próximo? Pensar na nossa família, pensar no nosso enriquecimento espiritual, pensar em como nós podemos ser luz para os nossos vizinhos, nossos amigos. Aonde nós estamos em quarentena, nós sabíamos que esse dia um dia ia chegar, que nós seríamos privados da liberdade, mas não da liberdade de falar, não da liberdade de expressar. Nós temos meios. E se possível, já que Deus disse que se nós não falássemos, as pedras falariam, por que não usar aquilo que não pode se mover para pregar? Nós usamos as redes sociais para fazer um monte de coisa, para falar sobre a nossa vida íntima, sobre a nossa vida particular. Por que não agora usá-la como uma ferramenta para poder divulgar a esperança que um dia nós recebemos? Hoje nós estamos nos lares, nós não estamos mais na nave da igreja. Hoje não importa mais adorar a Deus dentro de um templo, nós temos que adorar com a vida. E as pessoas precisam saber quem nós adoramos. Pare para pensar na sua mente, nas suas atividades, né? Elas dizem sobre quem você adora. Alguém um dia disse o seguinte: aonde está a sua mente, aí está o seu coração. Por que eu disse de Jerônimo? Por que eu usei Ananias, né? Para vocês que não conhecem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é o nome mais habitual conhecido. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinha decisão tomada. Talvez você esteja vivendo um momento que você não tinha decisão tomada. Jerônimo não tinha. Mas chegou um momento que Jerônimo ficou preso. Ele passou 1 ano na prisão. No primeiro momento, quando ele foi colocado diante dos reis e das pessoas que ele podia falar sobre a sua fé, ele se negou a falar. Ele se negou a falar.
E aí, o que aconteceu? Deus foi utilizando do momento em que ele ficou em silêncio na prisão, e você pode estar em silêncio em casa, como pode estar em silêncio agora, meditando sobre como ser luz. E Deus, ele pode usar você para ser luz. Mas ser luz é muito individual. Ser luz é muito individual, porque eu, Victor, sei como eu posso ser luz. E eu sei quando eu neguei isso. E você sabe quando você nega isso. Você sabe do seu potencial, sabe da capacidade que você tem e de quanto você pode explorar isso a favor dos princípios e da mensagem de ide e pregai o evangelho a todo mundo, a todo povo, nação, tribo e língua. Deus não está te pedindo para você sair daqui e pegar para outras pessoas, mas você precisa ser um testemunho vivo. Mas você não vai ter a mesma luz que eu. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não vai receber de Jesus. Não, eu estou dizendo que a fonte é a mesma, mas a luz que brilha em mim, brilha por meio dos dons que eu alimento e que eu procuro oferecer como um dom mesmo, uma dádiva para Deus. Agora, cada um de vocês tem um potencial. Cada um de vocês tem um potencial que deve ser utilizado. E você que está dentro de casa também tem um potencial especial. E você sabe melhor do que eu e de que ninguém qual é o potencial que deve ser utilizado. Mas uma coisa nós não podemos negar. Todos nós nascemos dentro do ministério de Deus como missionários. Nós temos dons diferentes. Alguns são bons em edição de vídeos, outros em sons, outros cantando, como vocês têm visto aqui. Você pode ser muito bom no que faz, mas precisa dedicar isso a Deus. Precisa gastar mais tempo com Deus. Jerônimo passou 1 ano meditando sobre a decisão de viver ou morrer. Não importa. Jerônimo chegou à decisão que eu preciso tomar e que você também precisa tomar nesse momento de crise. Não importa coronavírus. Não importa. Coronavírus não é o problema. Coronavírus talvez seja a solução para nós cristãos. De tomarmos a decisão em prol da palavra. De morrer em função da palavra. De morrer em favor de um Deus que nós dizemos durante tanto tempo que amamos. Agora é a hora. Agora é a hora de demonstrar amor, de demonstrar tudo que nós aprendemos aqui na escola sabatina, no culto divino, através dos sermões. É a hora de colocar em prática o amor. Com o dom e com o talento que você tem. Quando Jerônimo ele foi colocado à prova, olha que situação. Eu queria ler isso com vocês. Ele diz assim primeiro, Jerônimo prosseguiu, de todos os pecados que tenho cometido desde a juventude, nenhuma pesa tanto e me causa tão grande remorso como aquele que cometi quando aprovei a injustiça da sentença contra Wycliffe. Aqui ele está falando sobre o fato dele ter sido conivente quando ele não defendeu a mesma fé que Wycliffe. Ele deveria ter defendido, porque ele acreditava nos mesmos princípios que Wycliffe. Mas ele se calou para poder ter vida. Mas isso não foi o bastante, porque o Espírito Santo começou a perturbar Jerônimo. E aí ele pediu que fosse a presença dos responsáveis, porque ele queria ter uma segunda chance. E você, como eu, também tem uma segunda chance hoje. Aonde você está tendo uma segunda chance. Use. Aproveite e coloque em prática mesmo. Faça valer a pena. Faça valer a pena todos os dias que você sentou no banco da igreja. Faça valer a pena todos os sermões que você ouviu. Faça valer a pena todo o investimento, todo o joelho dobrado por você, que a sua mãe dobrou, que o seu amigo dobrou, que o seu tio dobrou, que os seus irmãos dobraram. Faça valer a pena todo o investimento espiritual que um dia foi colocado para que você pudesse ter salvação. Jerônimo chegou na frente e o livro O Grande Conflito, eu estou lendo
estou usando esse aqui, né? Foi uma edição ilustrativa, na página 57, ele diz assim: sem demora, Jerônimo foi levado ao mesmo local em que Uz havia entregue a vida. Ele fez o trajeto cantando e com face iluminada de alegria e paz. Para ele, a morte havia perdido o terror. A morte te traz pavor? Ou você chegou ao mesmo ponto que Jerônimo? Ela não te traz mais pavor. A morte não deveria nos trazer pavor. Nós cremos num Deus que venceu a morte. E Jerônimo entendeu isso. Ele passou um ano, demorou um ano. E você pode fazer isso em menos de um ano. Em alguns segundos agora, enquanto ouve a pregação. Eu repito as palavras. Sem demora, Jerônimo foi levado ao mesmo local em que Uz havia entregue a sua vida. Ele fez o trajeto de morte cantando. E você pode passar dias difíceis também cantando. E com a face iluminada por Cristo, porque Cristo também estava com Jerônimo. Embora Ananias, Misael e Azarias tivessem já chegado no local com a decisão tomada, esse mesmo Jesus estava com Jerônimo, que demorou um ano para tomar a decisão. Um ano. E o texto continua dizendo: quando o carrasco, estando a acender a fogueira, passou por detrás dele, o Marte, Jerônimo exclamou: ponha fogo à minha frente. E aquele homem que se tinha medo de morrer, aquele homem que negou a sua fé, aquele homem que passou um ano na prisão, exclamou: se eu tivesse medo, não estaria aqui. Do que você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? De perder alguém? Você tem medo de perder a sua salvação? Você tem medo de perder o emprego? Talvez você tenha medo de perder a esposa, de perder a família. Eu não sei do que você tem medo. Eu vou contar a Lucimara para cantar. Eu queria que você parasse alguns instantes para meditar nesse hino. Corre em busca de sucesso e a vida em tantas guerras se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo,
Que belo hino, né? Você e eu também podemos ter a mesma fé que este hino nos projeta. Pode cair um mundo e nós podemos estar em paz. Se você demorou para tomar a decisão, ou se você chegou aqui com a decisão tomada, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria muito que, independente, você tome a decisão. Independente do que aconteceu, a decisão esteja tomada e que Deus utilize você para ser bênção para a sua família, para os seus vizinhos, para todos que estão ao seu redor. A morte não deve ser o nosso temor. O nosso único temor deve ser negar aquele que pode vencer a morte. Eu queria orar por você. Bondoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E se esse é o momento, nos use. Se esse é o momento, fale aos nossos corações. Se esse é o momento, Senhor, utilize-nos como instrumentos para operar o milagre na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos tal qual os desbravadores que agora recentemente falou sobre o amor que tem pelos vizinhos. Que nós sejamos tal qual a Adra, que nos momentos mais difíceis apresenta um carinho e amor e oportunidade para as pessoas, levando alimento, levando comida, levando roupa, levando conhecimento. Eu não sei qual é a forma que o Senhor irá nos usar, Senhor, mas permita-nos ser luz nesses momentos. Nós te pedimos, segundo a sua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós te aguardamos no próximo encontro. Nós estaremos preparando um vídeo especial para vocês, né? Imagino que domingo a gente já tenha também um sermão preparado para que você possa se deleitar, mesmo estando em quarentena, né? Perdão a palavra, mesmo estando em quarentena, você possa ter encontros especiais com Deus. Que Deus os abençoe. Nós voltamos no próximo programa. Um beijo.